Caros irmãos e irmãs, é com alegria que lhes dou as boas-vindas ao meu canal, Luiz Harley Góes. Para os que ainda não se inscreveram, convido-os a fazê-lo e a ativar o sininho para não perderem nossas novidades. Neste espaço, compartilho vídeos que abençoarão suas jornadas cristãs, oferecendo conhecimento bíblico em diversas áreas para que vocês possam crescer espiritualmente e, assim, evitar as armadilhas da ignorância. Capítulo 5. Vencendo a carne e caminhando com o Espírito. Nascidos da carne e nascidos do Espírito. Em João capítulo 3, versículo 6, Jesus é enfático ao afirmar: o que é nascido da carne é carne. Essa declaração contundente revela a realidade da natureza humana, marcada pela herança pecaminosa de Adão. Ao nascermos da carne, herdamos a semente da maldade, profundamente enraizada em nosso espírito. Essa semente maligna, se não combatida, contamina a alma, influenciando nossos pensamentos, ações e decisões. A herança de Adão se manifesta através da carne, transmitindo-nos a propensão para o pecado. Essa propensão, como um alimento envenenado, corrompe nossa natureza e nos afasta da santidade de Deus. As consequências dessa herança pecaminosa são inevitáveis, resultando na produção de frutos amargos: o pecado. O pecado, em suas diversas formas, nos separa de Deus e nos impede de alcançar a vida plena que Ele planejou para nós. No entanto, a mensagem de Jesus não se limita à constatação da nossa condição pecaminosa. Ele também nos oferece a solução, o novo nascimento. Ao nascermos de novo pelo Espírito Santo, somos libertos da semente da maldade e da herança de Adão. Recebemos uma nova natureza, pura e santa, que nos capacita a viver em comunhão com Deus e produzir frutos de justiça e santidade. A escolha entre a carne e o espírito é fundamental para o nosso destino eterno. Se permanecermos na carne, seremos dominados pelo pecado e seus frutos amargos. Mas se escolhermos nascer de novo pelo Espírito, experimentaremos a verdadeira liberdade e a vida abundante que Deus promete aos seus filhos. Também em João capítulo 3, versículo 6, Cristo identicamente é enfático ao afirmar: o que é nascido do Espírito é Espírito. Essa declaração profunda revela a transformação radical que ocorre no novo nascimento. Aquele que experimenta o novo nascimento, tendo seu espírito revivificado, recebe a vida divina e a semente da incorruptibilidade. Essa semente, plantada em seu interior, transforma sua natureza e o capacita a viver em comunhão com Deus. O novo nascimento não se limita a uma mera mudança de comportamento, mas sim a uma profunda transformação espiritual. O indivíduo recebe uma nova natureza, livre da herança pecaminosa de Adão e capacitada para produzir frutos de justiça e santidade. A semente da incorruptibilidade, implantada pelo Espírito Santo, é a chave para a vitória sobre o pecado e a morte. Essa semente, nutrida pela fé e obediência, cresce e se desenvolve, transformando o indivíduo à imagem e semelhança de Cristo. O novo nascimento, um evento único e irreversível, marca o início de uma nova vida em Cristo. Esse dom gratuito de Deus é oferecido a todos que se arrependem de seus pecados e confessam Jesus como Senhor e Salvador. O apóstolo Pedro nos ensina sobre essa verdade fundamental em sua primeira carta. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, versão Almeida, revista e corrigida. As duas sementes, a da maldade e a da incorruptibilidade, travam uma batalha constante dentro de nós.
Essa luta interna, presente desde o momento da nossa concepção, define o curso da nossa vida e o nosso destino eterno. A semente da maldade, plantada em nosso espírito pelo pecado de Adão, nos inclina para o mal. Ela alimenta nossos desejos pecaminosos, nos leva a tomar decisões erradas e nos afasta da santidade de Deus. Em contraste, a semente da incorruptibilidade, plantada em nosso ser pelo Espírito Santo no novo nascimento, nos impulsiona para o bem. Ela nos capacita a resistir à tentação, nos guia em direção à santidade e nos aproxima da presença de Deus. Essa guerra interna entre as duas sementes é retratada de forma vívida na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Em Gálatas, Paulo contrasta os frutos da carne, pecado, com os frutos do Espírito, santidade, demonstrando a incompatibilidade entre as duas naturezas. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse. Os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Gálatas capítulo 5, versículos do 16 ao 25 versão. Nova tradução na linguagem de hoje. A escolha entre alimentar a semente da maldade ou a semente da incorruptibilidade é fundamental para o nosso futuro. Se escolhermos alimentar a semente da maldade, seremos dominados pelo pecado e seus frutos amargos. Mas se escolhermos alimentar a semente da incorruptibilidade, experimentaremos a verdadeira liberdade e a vida abundante que Deus promete aos seus filhos. A batalha entre a carne e o espírito é uma realidade constante na vida do cristão. Essa luta interna, iniciada no momento da conversão, se intensifica à medida que nos aproximamos da santidade e buscamos viver de acordo com a vontade de Deus. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Versão Almeida Revista e Corrigida. Em João capítulo 6, Jesus profere um discurso impactante sobre o pão da vida, tecendo uma profunda reflexão sobre a natureza humana e a necessidade da salvação. A frase, "A carne para nada serve, mas é o Espírito que vivifica", João capítulo 6, versículo 63, se destaca como um ponto central dessa mensagem, convidando-nos a uma análise mais profunda. A carne, em sua essência, está corrompida pelo pecado. Herdeira da natureza adâmica, ela carrega em si a semente da iniquidade, inclinando-nos para o mal e afastando-nos de Deus. Obras da carne, como boas ações ou religiosidade, não possuem poder para nos salvar. A carne, por si só, é incapaz de alcançar a vida eterna e a redenção do pecado. Apegando-nos à carne, trilhamos o caminho da morte espiritual.
Sem a vivificação do Espírito Santo, permanecemos separados de Deus e incapazes de experimentar a verdadeira vida. O Espírito Santo, enviado por Deus, é a fonte da verdadeira vida. Ele nos concede a redenção do pecado, nos capacita a viver em santidade e nos impulsiona em direção à vida eterna. Ele opera uma profunda transformação em nosso interior, renovando nossa mente, purificando nosso coração e concedendo-nos uma nova natureza. Através do Espírito Santo, estabelecemos comunhão com Deus, desfrutando de sua presença e orientação em nossas vidas. A frase "a carne para nada serve" ganha ainda mais significado quando contextualizada com a semente da iniquidade. Essa semente, plantada em nossa natureza pela desobediência de Adão, nos inclina para o pecado e nos afasta da santidade. Ao afirmar que a carne para nada serve, Jesus enfatiza a inutilidade de qualquer esforço carnal para alcançar a salvação. A semente da iniquidade corrompe a carne, tornando-a incapaz de produzir frutos de justiça e vida eterna. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo tece um rico panorama da luta interna que travamos entre a carne e o espírito. Com maestria, ele desvenda as naturezas conflitantes que habitam em nós e nos convida a uma jornada de transformação radical. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2. Versão Almeida, revista e corrigida. A carne está em inimizade com Deus. Seus desejos e ações contrariam a lei divina e nos separam da comunhão com o Pai. Ainda em sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo apresenta uma profunda reflexão sobre a natureza da fé cristã e a vida em Cristo. Ao se referir aos enxertados na videira verdadeira, Romanos capítulo 11, versículos do 17 ao 24, Paulo destaca a existência de dois tipos de cristãos: aqueles que andam segundo o Espírito e aqueles que andam segundo a carne. Essa distinção crucial nos convida a um exame minucioso das características e consequências de cada tipo de vida. Os cristãos que andam segundo o Espírito são aqueles que se submetem à liderança do Espírito Santo, permitindo que ele direcione suas vidas e ações. Manifestam em seus comportamentos os frutos do Espírito, como amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Buscam viver de acordo com a vontade de Deus, trilhando o caminho da santidade e da justiça. São libertos da tirania da lei do pecado e da morte, vivem em comunhão com Deus e desfrutam da vida abundante prometida em Cristo. Os cristãos que andam segundo a carne são aqueles que se permitem ser dominados pelos desejos e inclinações da carne, cedendo às tentações e vivendo de acordo com os padrões do mundo. Não manifestam em seus comportamentos os frutos do Espírito, cedendo lugar a desejos como impureza, cobiça, orgulho, inveja, ira, contendas e divisões. Vivem sob a escravidão da lei do pecado e da morte, afastados da comunhão com Deus e das bênçãos da vida em Cristo. A mensagem de Paulo nos confronta com uma escolha vital: andar segundo o Espírito ou andar segundo a carne. Através da fé em Jesus Cristo e da rendição total ao Espírito Santo, podemos abandonar a lei do pecado e da morte e abraçar a lei do Espírito de vida, trilhando o caminho da santidade, da comunhão com Deus e da vida eterna. A lei do Espírito de vida, governada por Jesus Cristo, nos convida a viver em santidade, justiça e liberdade, guiados pelo Espírito Santo.
Ela nos oferece vida abundante e comunhão com Deus, enquanto que a lei do pecado e da morte, comandada pelo diabo, nos impulsiona a viver de acordo com os desejos pecaminosos da carne, afastando-nos de Deus e levando-nos à morte espiritual. Para quem caminha segundo o Espírito, o homem espiritual, como Paulo o chama, a prioridade absoluta reside em fazer a vontade de Deus. Essa entrega radical transcende os limites da zona de conforto e da segurança pessoal, exigindo, inclusive, a disposição de abrir mão de tudo que se possui em prol da obediência ao Pai Celestial. O jovem rico, narrado nos Evangelhos, serve como um exemplo vívido dessa verdade. Diante do convite de Jesus para segui-lo, ele se viu diante de uma escolha crucial: abandonar seus bens materiais e abraçar a vida radical do discipulado, ou apegar-se às suas riquezas e perder a oportunidade de viver em comunhão com o Mestre. Jesus o convidou a seguir os mandamentos e vender seus bens para seguir em sua companhia. Diante do desafio de abrir mão de seus bens materiais, o jovem rico se entristeceu e se afastou de Jesus. A recusa do jovem rico em seguir o convite de Jesus demonstra que ele não estava andando segundo o Espírito. Ele priorizou seus bens materiais em detrimento da obediência à vontade de Deus. Sua tristeza revela o apego que ele tinha às riquezas e a dificuldade em se entregar completamente ao Senhor. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens, e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Marcos capítulo 10, versículos 21 e 22. Versão Almeida, revista e corrigida. O homem espiritual trilha um caminho distinto do homem carnal. Sua trajetória não se concentra em acumular tesouros perecíveis da terra, mas busca incessantemente as riquezas eternas do alto. O homem espiritual, guiado pelo Espírito Santo, ergue seus olhos para os céus, buscando os tesouros que transcendem o tempo e o espaço. Ele reconhece a fragilidade e a efemeridade dos bens materiais e dedica seu tempo e energia à conquista de riquezas eternas, como a comunhão com Deus, a justiça, a paz e a vida abundante em Cristo. O jovem rico, em sua busca por satisfação, se prende à armadilha da carne. Seus bens materiais, embora aparentemente proporcionando segurança e conforto, o aprisionam em uma falsa sensação de plenitude, impedindo-o de alcançar a verdadeira felicidade e a vida eterna. A semente maligna, presente no coração do jovem rico, representa a influência corruptora do pecado e das tentações do mundo. Essa semente, quando alimentada pelos desejos carnais, distorce a percepção da realidade e conduz o indivíduo a um caminho de perdição. O homem espiritual, ao se libertar das amarras da carne e se submeter à liderança do Espírito Santo, experimenta a verdadeira liberdade. Ele se torna capaz de discernir a vontade de Deus e trilhar o caminho da justiça, da santidade e da vida eterna. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. Romanos capítulo 8, versículos do 5 ao 7. Versão Almeida Revista e Corrigida.